Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Mais um episódio Inloco Business. E olha que importante a participação de hoje. Doutora Josisleide Kiminami, a nossa doutora Josi, porque confesso para vocês que já é uma amiga, nós já estamos estreitando parcerias. Mas antes disso tudo, doutora, seja muito bem-vinda à Inloco. Obrigada, Janaína, pelo convite. Eu vejo quanto a Inloco tem focado em informações de qualidade, chamado cada vez mais personalidades. Então é uma honra estar aqui. Obrigada mais uma vez. A doutora Josi agora é a nossa mais nova personalidade Inloco e vai trazer muita informação para nós, principalmente nessa área tão importante para toda a sociedade, que consiste na aposentadoria. E mais precioso ainda para a Inloco, ainda mais Inloco Health, a questão da aposentadoria na área da saúde. O que mudou? Mas antes disso, eu a conheço, pelo menos um pouco, mas quero conhecer um pouquinho mais. Olha que legal, pessoal. Eu acabei de receber esse livro, né, que a doutora faz parte também como uma das autoras, e ele é especial desse escritório tão consistente e preocupado na área previdenciária, que acabou montando direito previdenciário, análises teóricas e práticas, né? Então ela também vai falar um pouquinho para nós sobre isso. E tá aqui, ó, vale a pena, fica a dica para aqueles que quiserem aprofundar os seus estudos. Mas, doutora, entre a Josi e a doutora Josi, que hoje se consagra através da publicação do livro em especial, o que nós temos nessa trajetória? Quem é a Josi pessoa e a Josi profissional? Janaína, eu comecei por acidente no direito previdenciário. É mesmo? Não foi uma escolha... Não, eu penso que o direito previdenciário me escolheu, na verdade, né? Porque eu comecei a trabalhar no escritório em 2009, né? Escritório Benedetti Advocacia. Esse escritório, ele foi fundado pela dona Ema Rosa Benedetti, que foi uma funcionária de carreira do INSS, né? Ela trabalhou muitos anos, se aposentou no INSS como servidora. Sim. Formou os filhos, André Benedetti, depois o Fernando, depois a Carla Benedetti. E eles juntos fundaram um escritório que hoje já tem 26 anos de atuação, né? Mais de 26 anos, na verdade. Tive a oportunidade de começar a trabalhar lá como assistente administrativa. Né? Olha só! Nem tinha pretensão de fazer direito. É mesmo? Então, eu venho de uma família humilde, minha mãe era empregada doméstica, meu pai, como muitos brasileiros, pai ausente. Então, assim, não tinha pretensão de fazer faculdade. Então, o escritório me deu muitas oportunidades. Que legal. Né? Então, eu tive a oportunidade de começar desde ir no INSS, fazer o protocolo das aposentadorias pessoalmente, na época que não era digital ainda, de processos físicos que a gente tinha que ir lá fazer cópia do processo. Então, eu comecei desde o comecinho mesmo. Até que depois a gente podia ir lá fazer a carga do processo com pendrive. No começo era CD, depois o pendrive. Então, eu passei por toda a trajetória ali, a modernização também dos processos, né? Eu tive essa oportunidade de aprender na prática, direto com os funcionários do INSS, como se fazia a análise do processo, e cultivei amizades ali também, então foi bem interessante. E aí, quando eu me apaixonei, né, pelo direito previdenciário, que eu acho que tem até a ver com a minha família, com o meu meio social, eu percebi que aquilo mudava a vida das pessoas, né? Minha própria mãe precisou se aposentar e eu vi a carência de informação, eu vi que ela faltou, trabalhou sem registro, a gente precisou pagar o INSS dela porque a empregadora na época não recolheu. Então eu senti na pele a situação e eu vi que se ela tivesse sido instruída antes, né, ela poderia ter se aposentado melhor, ela poderia ter se aposentado mais cedo.
Então eu trouxe isso, acredito que isso me influenciou a escolher o direito e seguir e fazer a faculdade. Comecei a fazer a faculdade e os meus sócios lá, eles viram que eu tinha ali tinha qualidades, eu pude desenvolver, eles viram potencial em mim, né? Sim. E aí me fizeram a proposta para ser sócia, e hoje eu estou à frente de um escritório aqui em Curitiba, né? Eu venho de Londrina para cá. Legal. Lá na região de Londrina nós somos muito conhecidos, Londrina, Arapongas, Cambé, então, ali no norte do Paraná nós já dominamos, né? Posso dizer assim, somos uma referência. E aí recentemente resolvemos abrir aqui na capital, então estamos desbravando ainda Curitiba e servindo a comunidade, levando informações sobre a aposentadoria. Que legal, eu quero agradecer mais uma vez ao Escritório Benedetti, né? Porque por ter acreditado em sonhos, em projetos, por ter materializado, inclusive, em muitas discussões. Então, é uma honra tê-la aqui. Doutora Josi, a gente percebe essa tua vocação realmente para a advocacia, que foi despertada até na advocacia raiz, que eu brinco, que era aquela que realmente ia no balcão, tirava cópia, pôs pendrive, aí foi se modernizando até nós chegarmos hoje nos processos eletrônicos e assim sucessivamente. Mas assim, ao longo dessa tua trajetória, né, e é tão legal a gente poder olhar para trás e ver assim quanto que nós já crescemos e quanto temos ainda para crescer. Algumas situações que te marcaram dentro da advocacia previdenciária. Nossa, eu tenho várias, né? Na verdade, eu fico emocionada toda vez que eu vejo que uma situação que a pessoa não tinha a informação, a gente consegue levar essa situação e resolver para uma pessoa que não estava esperando a possibilidade de se aposentar, né? Então, eu tenho situações, por exemplo, conversei há um tempo atrás com um empresário que não pagava INSS e ele teve o diagnóstico de um câncer. E bem no dia que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conversar com ele, ainda tinha tempo dele fazer uma contribuição. Olha e que o legal. Câncer, Janaína, ele é uma doença isenta de carência, que é uma questão bem técnica que muita gente desconhece. Claro que é uma doença grave e por isso que tem essa exceção. Então, o que eu orientei foi que ele fizesse a contribuição de forma imediata, claro, e ele conseguiu acessar daí o benefício. Porque a legislação fala que o que dá direito ao auxílio-doença é a incapacidade. E por o câncer ser uma doença isenta de carência, uma contribuição trouxe que ele precisava, a gente chama de qualidade de segurado. É como se fosse um seguro. Ele se vinculou ao INSS com uma contribuição só por causa da isenção da doença. E a partir dali ele teve acesso a partir do momento que ele começou a fazer o tratamento com a quimioterapia. Então, ele ficou extremamente agradecido. Ele falou, olha, doutora, parece que foi o destino a gente se encontrar e eu ter essa informação privilegiada para que eu pudesse mudar a minha situação. Claro, não resolvi a vida dele, né? Mas a Previdência, ela funciona como um suporte no momento de emergência, no momento de vulnerabilidade. Então, imagina, além de você estar lutando contra a doença, você ainda tem que se deparar com uma situação de fragilidade financeira. Sim, até porque para muitos, e eu sempre falo que dentro da advocacia empresarial que sempre exerci, o meu viés foi trabalhista. E assim como a trabalhista, o previdenciário muda mais ainda. As informações elas têm que ser ali extraídas no diário para ver no que a gente acaba se adaptando. Mas provavelmente, se essa pessoa não tivesse te procurado, não tivesse tido informação através de você, ele poderia pensar que não vou ter direito porque eu não contribuo. Exato. Não é verdade? Né? Tem que ter a carência. Exato. E é legal que dentro do escritório o que a gente vislumbra essa preocupação de levar informações exatas, preciosas e certas na busca pelos direitos de toda a população que vocês atendem, né? E dentro disso, agora me fale, como é que surgiu essa ideia do livro Direito Previdenciário e por quê?
Foi exatamente por conta dessa situação que você acabou de mencionar. A gente tem isso como um propósito dentro do escritório, porque a gente percebe que a falta, hoje o que eu entendo de maior problema junto à Previdência Social e a carência das pessoas em conseguirem se aposentar, não é só a mudança da lei e que o direito ficou um pouco mais longe, mas sim a falta de informação. Um exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, mudou a lei, eu não vou me aposentar, vou demorar 20, 30 anos, eu não vou pagar INSS. Então, essa falta de informação faz com que a pessoa agora, no momento, não sinta o impacto, mas a longo prazo a pessoa vai falar, poxa vida, por que eu não paguei? Agora eu estou no momento de doença, ou faleceu o meu cônjuge, ou não tenho mais idade para trabalhar, e aí a pessoa se depara com essa ausência, né, de poder acessar o seu benefício. Então, a ideia do livro foi para que a gente pudesse colocar, depois da reforma, uma forma de esclarecer como que ficou as regras. Porque antes da reforma, a gente falava assim de forma objetiva. A pessoa perguntava, quanto tempo eu preciso para me aposentar, doutora? A mulher, 30 anos, o homem, 35. Depois da reforma, não tem mais uma resposta objetiva. Porque o INSS foi criado regras de transição entre a regra que era a definitiva, que era 30 e 35, para pedágios. Pedágio de 50%, pedágio de 100%, regra da pontuação, regra da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, as pessoas estão totalmente perdidas. Então, quando que eu vou me aposentar? Em qual regra que eu me encaixo? Né? Então, o livro, a ideia dele foi essa, colocar, materializar de uma forma as informações para que as pessoas tivessem acesso e a gente pudesse disseminar, desmistificar as informações sobre a aposentadoria. Eu achei muito interessante, assim, todas as temáticas aqui traçadas e muito bem escritas, fundamentadas, é o estilo que eu sempre gosto de ler e de escrever. Quando vim fazer o mestrado aqui em Curitiba, eu vim com esse foco de buscar, e eu senti isso aqui no livro de vocês também, colocar no papel os grandes desafios e problemáticas que eu sempre vivenciei a cada momento na advocacia. Exato. E é isso que eu vejo aqui de vocês, né? Começar, eu vou citar o que a doutora Josi aparece aqui e já convidando os demais sócios para que venham e falem um pouquinho sobre cada uma das temáticas, mas olha só, a normatização do débito do contribuinte individual para compor tempo de contribuição para fins de aposentadoria no regime geral da Previdência Social. Uau! Só que daria um livro. Sim, só esse tema já tem muitas nuances, tá? E vocês vão ver aqui no livro que ele é muito bem desenhado, de uma maneira tranquila, não é só para juristas, não foi esse o objetivo, mas para que toda a população, sim, pudesse entender melhor e se preparar. É isso, doutora? Essa é a ideia. O propósito é esse, levar informação para que as pessoas não pensem assim, eu só vou verificar minha aposentadoria quando eu tiver 60, 65 anos ou quando eu estiver próximo da idade. Hoje, o grande diferencial é o planejamento previdenciário, né? Porque eu sempre explico assim, infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura de conscientização e educação financeira. Então a previdência ainda é um caminho, eu vou dizer que é o arroz com feijão. Porque se você não faz o mínimo, que é pagar o teu INSS para no futuro você ter direito a um benefício, como você vai falar de investimento, ou de guardar dinheiro, ou de fazer negócios, sendo que o básico, que é o arroz com feijão, você não está fazendo. Exato. Né? Então, essa é a ideia, levar informações sobre como se preparar, e o mais cedo possível quando a gente faz isso, é que vai trazer uma segurança maior. Porque se você vai deixar, como antigamente as pessoas pensavam, quando eu tiver faltando 5 anos para eu me aposentar, eu vou aumentar o valor e vou aposentar com salário maior. Infelizmente isso não existe mais, tá, pessoal? Isso mudou, uma lei, os últimos 5 anos de salários para compor o valor da aposentadoria é uma lei de 1999 lá. Isso já mudou há muito tempo. Desde 1999, o INSS trabalha com uma média da vida toda, de todo o período contributivo da pessoa. Então, não adianta correr nos últimos 5 anos para tentar fazer um aporte de valores altos, principalmente sem consultar um especialista, porque vai jogar dinheiro fora. A média não vai ser baseada só nisso.
e esse valor alto que você contribui, você dilui dentro da média e acaba levando prejuízo financeiro, porque aquilo ali não vai trazer a renda que você tinha a impressão de que ia ter. Tem que fazer um estudo, tem que fazer cálculo, tem que verificar quanto que tem que investir, qual que é o retorno desse investimento. Então, doutora, depois de te conhecer um pouquinho melhor, nós temos muito para desvendar nessa temática, a aposentadoria especial na área da saúde. Nós temos muitas informações para trazer para vocês na parte número 2 desse episódio tão especial aqui com a doutora Joyce. Não deixe de acompanhar a partir de amanhã aqui na Inloco.